Assim, eu não achei que hoje foi muito diferente do que vem sido com o Sampaoli. Tirando o jogo contra o Grêmio, o Flamengo joga assim. O Flamengo tem a bola muitas vezes, tem muita dificuldade de criar. Porque assim, os times do Sampaoli, eles tinham pró e contra, sempre. O pró era um time muito ofensivo, muito agressivo, que não deixava o outro time respirar, e o contra é um time muito exposto. O Flamengo é um time muito exposto, só que não tem o pró. Eu não vejo o Flamengo amassando os adversários. É óbvio que hoje o Olímpia estava todo dentro da área, mas era uma proposta do Olímpia. Acho que o Flamengo não empurrou o Olímpia. Nos jogos com o Fluminense, o São Paulo foi bem. Em outro estilo, né? Em outro estilo. Marcando o Fluminense. Isso. Assim, o Flamengo foi uma resposta, o Fluminense foi bem. Tirando isso, não lembro de grandes partidas do Flamengo de São Paulo. E hoje foi mais uma partida muito fraca. Achou um gol não, né? Um gol que assim, o Flamengo faz desde 2019, que com vários técnicos, né? Com vários técnicos, que é uma jogada quase que natural do Flamengo, assim, o Gabigol e o Bruno Henrique se entendem muito bem, o Gabigol achou o Bruno Henrique. E, cara, assim, com esse futebol, eu acho que o Flamengo pode ser campeão de tudo, tá? Até pode ser campeão de tudo. Mas o Flamengo pode perder de qualquer um, inclusive do Olímpia no Paraguai. Então eu acho que o Flamengo corre risco de verdade na Libertadores. E aí, Formiga, o que você viu do jogo? Eu sei que, num geral, o Simões e o Vitor Sérgio, eles concordam bastante no nível de atuação nas avaliações do Flamengo. Eu queria saber a sua avaliação. Não, eu tô muito por aí. Boa noite. Eu acho que o principal é lentidão. Eu acho que é lentidão para tudo. Foi lentidão para roubar a bola, lentidão para recompor, lentidão para criar, lentidão para atacar. Então, A saída de bola do Flamengo hoje foi de uma lentidão absurda. Mas isso não é uma característica de times do São Paulo? Não é. A lentidão. Não Ele pede muito para valorizar acelerar a bola, no tempo certo e mas desacelerar. A circunstância do jogo também... Acho Você que necessita sim. de fazer. Você tem que ver o adversário também. Porque se o adversário tá tão postado assim, como é que você acelera? Aí você acelera, você acaba errando mais, isso... Mas eu acho que né? a saída tinha espaço para acelerar, né? Tipo Alan, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Flamengo na saída de bola. Rápidos, né, Ayrton Lucas. Não, até não só para conduzir, mas tomar mas... decisão. Eu acho que assim, a partir lá de próximo do gol, um jogo entre linhas do Flamengo quase inexistiu, né? Você vê ali, o Arrascaeta hoje fez um jogo muito pobre, o Everton Ribeiro fez um jogo muito empobrecido. Assim, quem mais tocava na bola eram, de fato, os zagueiros laterais. E aí acho que faltou acelerar para você tentar, pelo menos, mexer a defesa do Olímpia e abrir um espaço. O Olímpia claramente ficou satisfeito com o resultado, tomou o gol, mudou zero a postura, picotou o jogo o tempo todo. Eu realmente não vejo nada de positivo, a não ser uma jogada que não tem nada de assinatura do São Paulo, que é o gol. O gol, ele passou já esse tipo de gol pelo Jesus, pelo Ceni, pelo Dorival... Pelo Vitor Pereira. Quer dizer, pelo Vitor Pereira não, porque o Bruno Henrique estava fora. Né? No geral, pelo Renato. No geral, esse gol acontece apesar dos treinadores, não por causa deles. Né? Então... Mas... Desculpa, pode perguntar. Não, assim, eu tô entendendo que a gente tá semana após semana, jogo após jogo aqui, trazendo meio que a mesma avaliação do Flamengo. Mas também é verdade que a gente viu do que o Flamengo é capaz, Douglas. Por que acontece, então, uma oscilação? Depende mais do adversário? Esse é o problema? Essa é a questão? Eu acredito que seja o adversário, né? E obviamente que nem todo jogo a gente consegue jogar bem. Você até tenta, tem dia que você não tá bem, tem dia que as coisas não acontecem. Que eu tô achando que tá sendo meio que nem todo jogo que você consegue jogar mal. Tá sim, né? E o Flamengo não tá... Contra o Grêmio jogou bem fora de casa. Mas tem uma característica do Grêmio que foge a quase todos que o Flamengo joga contra. Que é o Grêmio é um time que deixa o adversário jogar. Você pega o Botafogo, por exemplo. Ele faz umas marcações, o Renato insiste nas paradas com encaixe, que quando dá errado é uma tragédia. Né? Então, ele assim, gosta disso. O Flamengo teve espaço nesse jogo. Aí o Arrascaeta com espaço. Sim, aí, espaço, acontece. Mas tem dia que dá certo. E hoje os caras fecham ali. Cara, é difícil. O que o Formiga falou. Se você não movimentar, abrir o campo, Pra ter espaço. Mas, num geral, quando você precisa fazer essa movimentação, você precisa ter paciência. E aí eu acho que o jogo acaba ficando menos acelerado. Mas aí eu lembro esses dias, eu não lembro quem foi, acho que foi não lembro se foi a Formiga, alguma das meninas analisando o jogo do Brasil, inclusive, eu não lembro se foi a Aline agora, que assim, a frase pra mim foi perfeita. Uma coisa... Você confundir paciência com lentidão, paciência com passividade, com marasmo. Você pode ser paciente, mas ser intenso. Dinâmico, né? Na hora do passe mais arriscado, você toma a decisão certinha, mas dá para você fazer o paciente
um pouquinho mais... E eu acho que mais do que isso, eu acho que dá pra você fazer o paciente com estratégia, né? Você roda até no momento que... Achar o espaço, né? Acontece uma movimentação específica que faz o jogo acontecer. Você precisa dos caras da frente pra movimentar e achar essa bola Hoje quem mais dentro. tentou esse passe rasgado foi o Davi Luiz, pô. Ele tenta muito. Ele tá tipo a Rafael no jogo do Brasil. Tem alguma coisa errada aí. E se a gente for analisar os jogos menos pobres desse Flamengo do Sampaoli, eles vão ser contra o Grêmio, os jogos contra o Fluminense, um ou outro ali que normalmente o Flamengo ou era agredido ou é um time que marca mal. Pode ser até... Sendo que eu acho importante, tá? Sendo que contra o Fluminense é um Flamengo zero sampaolístico, né? Tudo bem, não, mas... O Flamengo se moldando ao Fluminense. Mas na recuperação de bola lá na frente, eu acho que é como ele gostaria que fosse. Porque não fez nenhum outro jogo. É isso, mas... Mas tudo bem, mas mesmo que seja um Flamengo... Não, mérito do Sampaoli, não tô tirando... Então, mas assim, o que eu tô falando é, ele não consegue deixar o Flamengo jogando bem com a sua cara. Isso é problemático. Mas aí imagina se o... Eu também acho, mas se o... Suponhamos, se o Olímpia quiser jogar contra o Flamengo, isso pode ser bom para esse cenário. Eu acho que não vai acontecer. Mas aí, sabe uma parada que a gente falou no prorrogação? Acho que já é bem a terceira vez. Talvez, é zero sampaolístico o Flamengo, né? Eu acho que, por exemplo, hoje ele tentou botar lá o Bruno Henrique aberto para alargar o campo. Segundo tempo ele foi... Não é que ele foi obrigado, eu acho que ele mudou de ideia e se viu botando o Arrascaeta e Everton Ribeiro, que eu acho que não era o plano inicial dele. Então, tipo assim, ele vai se moldando a um negócio... que realmente eu acho que não é o que ele prefere. Mas é o que se impõe. O que acontece... Não, e aí fica essa coisa meio mutante, o que ele né? prefere não dá resultado também. E aí fica essa coisa mutante do... O Flamengo ideal não é o que o Sampaoli gosta. O que o Sampaoli gosta não é o Flamengo ideal. Só que como o Flamengo ideal não é o que ele prefere, ele também não alimenta esse Tamagotchi, entendeu? Mas eu acho que ele tem alimentado. Nos últimos jogos, a gente ficou aqui em alguns momentos debatendo Arrascaeta, Everton Ribeiro... Gaio, Bruno Henrique. Este quarteto tem que jogar. Não é o que o Sampaoli imagina ou não é o que ele deseja, mas é o que está funcionando. Ele está alimentando essa escalação. Eu acho que no primeiro tempo ele meteu o Bruno Henrique lá de ponta esquerda mesmo. No segundo, quando ele deixou o Bruno Henrique mais próximo da área. Porque se você tem o Ayrton Lucas para ocupar aquele corredor, joga o Bruno Henrique para dentro. Se é para deixar o Bruno Henrique aberto, joga com o Felipe Luiz, pô. É que o Felipe Luiz não estava fora hoje, né? Não, eu tô dando um exemplo do conceito. Mas eu acho que isso vai acabar se impondo. Eu acho que o Felipe Luiz vai jogar todas as vezes que o Bruno Henrique for titular. Em jogos grandes, né? Cara, mas eu acho que o Felipe não suporta mais. Não, então, mas jogos grandes, por exemplo, eu acho que ele vai fazer um planejamento no tipo... Domingo é brasileiro. Aí ele vai pensar um time lá. Na quarta é o meu jogo mais importante. Se o Bruno Henrique for meu titular, o Felipe Luiz vai ser meu titular e o Ayrton vai jogar no brasileiro. Eu acho que a cabeça dele vai ser essa. Porque não tem funcionado, cara. O Ayrton Lucas joga mal quando tem o Bruno Henrique na frente dele. Porque é natural, ele não tem espaço. Não tem espaço pra correr. E aí... Assim, o Bruno Henrique eu não acho que sinta tanto o Ayrton Lucas ou o Felipe Luiz. Mas o Ayrton sente muito o Bruno Henrique. Atrapalha ele. E eu acho que o time sente muito a presença do Felipe Luiz. Muito. É um facilitador, né? O Flamengo... E outro que, assim, é bizarro. A gente quebrou o pau lá na redação antes, assim, o Alan, pra mim, não mostrou nada do que veio ainda. E hoje, assim, o Simões tem a tese de que tanto faz ser o Alan ou qualquer outro, conceitualmente, o primeiro volante do Sampaoli está se escondendo do jogo. Eu acho que hoje o Alan fez isso mais vezes. Tinha horas que era assim, o microfone é o marcador, o Alan tá aqui. Pô, 2 passinhos pra cá, velho, pra receber a linha do passe. Ele continuava aqui. Mas isso tem acontecido todo jogo, cara. O Flamengo tem 2 zagueiros próximos um do outro e o Matheus um pouco atrás. E todo mundo numa linha muito avançada. Essa tem sido a saída de bola do Flamengo. Mas custa só sair de trás do cara mas aqui, assim, o Thiago Maia... O meu problema não é o que você tá falando, eu concordo. O meu problema não é o Alan que está fazendo isso. Todo primeiro volante que joga com o então São tu acha que conceitualmente o São Paulo falou... Ou todos os primeiros volantes brinca estão de sombra aí. Ou os caras não querem a bola ou tem medo de errar pra não ser... Porque mas se você erra ali, o você tá morto. posicionamento dele tem sido um pouco engessado. E ele tem marcado a posição mais do que se desmarcado pra jogar. É isso que eu acho que tá acontecendo. Pode ser. Porque eu acho que não pode ser coincidência que o Thiago Maia e o Alan cometem o mesmo erro. E eu acho que tem um outro detalhe também, pós-Bruno Henrique, tá? Mas aí você acha que pelo jeito que o Sampaoli joga de ser mais... Eu acho que a saída de bola do Sampaoli está dando errado. Assim, o Flamengo sai mal com a bola. Eu acho que, precisa de um ajuste. Eu acho que tem um outro ponto também que mudou no Sampaoli, que foi com a presença do Bruno Henrique, Arrascaeta e Ayrton Lucas, é um lado esquerdo altamente preenchido, né? Sim. E aí aí é onde eu vou chegar. O Gerson
que na mão do São Paulo, a gente até brincava, virou o De Bruyne, né? Fica ali e tal, ele era muito mais ofensivo no início do São Paulo. Com essa nova configuração, ele tá a quilômetros das zonas de ação ali. E caiu né? um pouco de rendimento. Totalmente. Eu agora pensando assim no caso do Felipe Luiz, muda muito o funcionamento de um time que tem Ayrton Lucas na lateral ou que tem Felipe Luiz na lateral. É outro time, é outro jogo, é outro contexto de futebol que se apresenta. Além de jogar, ele organiza. Então, mas aí como é que você faz pra... Você não vai ter um jeito de jogar na temporada. Você vai ter um jeito de jogar os grandes jogos, você vai ter um jeito de jogar os outros jogos. Até hoje não teve, o São Paulo muda sempre, né? Não, e até porque o Felipe Luiz não te deixa escalar ele todos os jogos, né? Então, por isso... Se ele fosse o titular, você é obrigado a ficar mudando o tempo inteiro. Por isso, a questão é que as características são muito diferentes. Muda muito. Então você vai mudar o jeito que o time joga. É um problema. Por exemplo, na direita, quando o Mateuzinho voltar, acho que ele até ficou no banco hoje, ele não vai ter esse problema. Que são características iguais, beleza, o Wesley não vai jogar, o Mateuzinho vai fazer a mesma coisa que o Wesley. O Ayrton e o Felipe não conseguem. E eu acho que o grande diferencial é o Bruno Henrique. E parece que se o Bruno Henrique for o titular do Flamengo e acabou nos grandes jogos, eu acho que o Felipe não Luiz... temos dúvida. Não, também acho que não tem mais dúvida. Mas eu acho que isso vai colocar o Felipe Luiz nos jogos. Eu acho que não tem muito caminho para ser diferente. Não tem dado certo. O Ayrton Lucas não tem dado certo. É até óbvio, não é ser genial. O Ayrton Lucas, ele precisa de espaço para correr. Senão ele é mais um, cara. Ele é mais um. Ele tira a característica dele, não vai conseguir correr, não vai conseguir fazer jogada, que é o que ele chega de surpresa, né? Que ele não é um lateralzinho, aquele lateralzinho associativo de passes em curto. Ele gosta do... Ele não é, ele precisa do sprintzinho, do né? corredor. De arrasto e tal, que ele também rabisca legal. Eu acho que tem um pouco disso aí, é um desafio, cara, mas... Eu vejo menos trágico o cenário do jogo da volta, porque o Olímpia é bastante limitado. Só pra deixar claro, o Flamengo tem... Você não usa esse termo. Não gosta, né? Ninguém tem nenhuma obrigação no futebol. Não é de ganhar, mas eu acho que o Flamengo tem a obrigação de ser o senhor do jogo no Paraguai. Tudo bem. Eu acho que tem muito que não mais garante qualidade. A classificação. Não garante a classificação. O problema Hoje foi o senhor do jogo e ganhou de 1 a 0. Exato, mas é exatamente isso. O Flamengo, eu não confio no Flamengo de São Paulo. Eu acho que pode perder de qualquer um, cara. Acho que de verdade, eu acho que o Flamengo pode perder de qualquer um. É um time exposto, é um time... O Olímpia botou 2 bolas. Mas é difícil tu falar isso num retrospecto de 22-1. Mas eu Os acho últimos 22 jogos, uma derrota. Eu acho que o futebol permite esse tipo de coisa. É muita coisa. É que eu acho que a nível de... a avaliação do Simões, ela não é em cima de resultado, né? Ela é em cima de nível de atuação. Eu acho que esse time passou por testes muito pesados e ganhou em ambientes hostis que a gente entenderia que esse time frágil não conseguiria ganhar. E ganhou. É porque eu acho que as individualidades resolvem muito no Flamengo. Mas a gente tem esse papo tem 4 anos já, mas né? eu acho que elas... Não, eu não acho que antes era só individualidade. Não era. Especificamente nessa temporada, eu acho que em vários jogos o Flamengo ganha na individualidade. Eu acho que a gente falou isso do Dorival, e eu acho que continuará ganhando. Não, com o Dorival eu discordo mas totalmente. Isso não era falado? Mas eu discordava com o Renato era falado. Com o Renato é um pouco mais verdade. Com o próprio Rogério. Com o Rogério discorda também. Não, eu não tô dizendo que eu concordo, não. Eu tô dizendo o que era falado. Mas aí o que é falado, pra mim, tanto faz. Se você pegar o último jogo, em termos de atuação, que foi o Flamengo e Galo, o Flamengo perdeu o jogo. Não perdeu o jogo. O Flamengo jogou mal 90% do jogo e o Arrascaeta entrou e resolveu. Tudo bem, mas eu acho que é nisso que o Formiga, que eu me apego, que a classificação vai acontecer. Eu não sei. Porque tem uma hora que a falta do Arrascaeta bate na trave, entendeu? E não entra. Porque assim, uma coisa é você jogar melhor e de vez em quando tomar um golzinho, porque acontece. Outra coisa é o contrário. O Flamengo hoje, ele é mais o contrário do que... mas ele vem de 2 jogos em que ele tinha tomado 40 finalizações em 2 jogos, hoje tomou 5, né? É o Olímpia, cara. Não, tudo bem, pô, mas é isso que a gente tá falando. E o que tu acha que vai mudar lá? Tu acha que o Olímpia vai finalizar 15 vezes contra o Flamengo? Pode finalizar 3 e ganhar o jogo. Pode. Eu acho, assim, a diferença é muito grande. O Olímpia hoje botou uma bola na trave no fim do primeiro tempo, tempo, botou 2, né? Porque já tinha saído a outra no cruzamento, né? Mas, enfim, por detalhe, não botou 2.